And so, I want to go to the Gospel of Matthew. Então eu quero ir para o Evangelho segundo Mateus. And we're going, while you're turning there, Conforme você abre aí, I'm going to share just a little bit about the gospel, and we're going to read the entirety of chapter 1 here in just a moment. e eu quero compartilhar um pouquinho, antes que a gente comece a ler, conforme você abre a sua Bíblia, eu quero compartilhar um pouco sobre o Evangelho de Mateus, e nós vamos ler o primeiro capítulo na sua totalidade. The theme and the purpose of the Gospel of Matthew connects with what Pastor Melvin was talking about just a moment ago. O tema e o propósito do Evangelho de Mateus se conecta com aquilo que o pastor Melvin estava falando para nós agora há alguns momentos. The Gospel of Matthew tells the story of Jesus as a compelling witness that Jesus is the long-anticipated Messiah. E o Evangelho de Mateus, ele procura confirmar e nos mostrar que Jesus, ele é o Messias enviado, conforme havia sido prometido, o cumprimento da promessa que era muito aguardada. That Jesus came to bring the kingdom of God to earth and is the the fulfillment of prophecy of God's promise to provide true peace and deliverance both to the Jews and to the Gentiles. E que Jesus é o cumprimento da promessa que havia sido feita para trazer paz aos judeus e aos gentios. And Matthew's account was crafted specifically to demonstrate Jesus' messianic identity. E o relato de Mateus foi desenhado para mostrar de maneira clara a identidade messiânica de Jesus. And as we get started, Matthew chapter 1, if you've read it before, E conforme nós começamos a ler o capítulo 1 de Mateus, se você já o leu antes, you know it's a lot of genealogies. você sabe que é muita genealogia. Who loves to read genealogies in Quem the é que Bible? ama ler genealogias? Only the people who are either ordained or working towards it, right? Apenas aqueles que já foram ordenados ou estão caminhando nessa direção. Genealogies can be really hard to read Genealogias podem ser bem difíceis de se ler. because somebody was the dad of somebody else and somebody else and somebody else. Porque alguém foi o pai de alguém, e de outra pessoa, e de outra pessoa. And sometimes we look at it and say, who cares? E às vezes a gente olha e fala, tá bom, e o que isso importa? But the beautiful reality of Scripture, and I know your pastors believe this, and I know you believe this as a church, Mas is all Scripture is important to study and know because it is God's Word. Mas a grande beleza das Escrituras é que, e eu sei que o seu pastor concorda comigo, é que toda a Escritura de Deus precisa ser estudada para que nós possamos conhecer a revelação de Deus na sua palavra. So even in these genealogies, we learn important truths about who Christ is. Então, mesmo nessas genealogias, nós aprendemos verdades importantes sobre quem Jesus é. So, in order to understand the joy that we should have in Christ, we're going to read all of chapter 1 and then bring out 5 important truths. E então, para que nós possamos entender a totalidade da alegria que nós temos em Cristo, nós vamos ler todo o capítulo 1 e nós vamos destacar 5 verdades importantes. Go ahead and read. Vamos lá, capítulo 1 de Mateus, a partir do verso 1, diz o seguinte: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, e Sadoc gerou Aquim, e Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, e desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações.
O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para se casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Doesn't that make you excited to be a Christian? Isso não te anima em ser um cristão? Oh, wonderful, wonderful, rich stuff. Maravilhoso, algo muito rico aqui. Sometimes it's hard to read genealogies, like I said. Às vezes é difícil ler genealogias, como eu disse. But it's important to understand that Jews kept extensive genealogies in order to establish a person's heritage, inheritance, legitimacy, and rights. Mas é importante entender que os judeus eles se importavam em manter genealogias extensas para que eles pudessem comprovar a herança e a legitimidade da herança do seu povo. And Matthew likely draws on genealogies from the Old Testament with some omissions in order to make an argument for Jesus' legal claim to the throne of David, emphasizing Jesus' legal descent from David and from Abraham. E Mateus ele procura manter esse relato detalhado da genealogia do Antigo Testamento com algumas omissões para que ele pudesse comprovar a legitimidade do direito de Cristo ao trono como descendente de Davi, como descendente de Abraão. And so let's draw out 5 truths that we will ultimately see and realize that they should give us great joy this Christmas season. Então nós vamos aqui destacar 5 verdades que precisam nos trazer muita alegria conforme nós nos aproximamos dessa temporada de Natal. And the first 2 truths I'm going to tie together, they're this. In Jesus, the promise to David is fulfilled, and in Jesus, the promise of the Abrahamic covenant is fulfilled. Então as 2 primeiras eu vou apresentar para vocês elas juntas. A primeira dela é em Jesus, a promessa para Davi foi cumprida. E a segunda é, em Jesus, a aliança com Abraão foi cumprida. It's interesting in the verse there in verse 1, É interessante que no verso 1, it puts David before Abraham, even though Abraham came before David. ele apresenta Davi antes de Abraão, ainda que Abraão veio antes de Davi. It's not insignificant that he did that, but because Abraham came first, let's talk about Abraham first. Não é insignificante pensar nisso, porque se Abraão veio primeiro, vamos falar primeiro de Abraão. When Matthew says Jesus, the son of David, the son of Abraham, what he's helping the Jews understand is that Christ came to fulfill the promises to David and to Abraham. Mas quando o Mateus está dizendo, olha, Jesus filho de Davi, filho de Abraão, Mateus está reforçando de que Jesus veio para cumprir as promessas feitas a Davi e a Abraão. So let's look at the promise to Abraham, Genesis 12, 1 through 3. Então vamos olhar para a promessa feita a Abraão. Gênesis 12, dos versos 1 a 3, diz o seguinte: O Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. The pinnacle of the promise to Abraham was not a lot of descendants or great wealth. O auge da promessa de Deus a Abraão não era simplesmente muitos descendentes e uma grande riqueza. Those were benefits of the promise, but the pinnacle is in verse 3. Mas esses eram benefícios da promessa, mas eles não eram o auge da promessa. O auge da promessa está no verso 3. The pinnacle of the promise is that through Abraham's lineage, the whole world would be blessed. O auge da promessa a Abraão é que através da linhagem de Abraão, todo o mundo seria abençoado. And Christ is the fulfillment of that promise. E Cristo é o cumprimento dessa promessa.
No one in the lineage of Abraham before Christ or after Christ has impacted the world the way that Christ has through his redemptive work on the cross. Ninguém na genealogia de Abraão, da descendência de Abraão, antes ou depois de Jesus, impactou tanto a história, de acordo com o propósito redentivo de Deus, como Jesus o fez. King David was a great ruler. O rei Davi foi um grande guerreiro. Solomon was incredibly wise. Salomão foi muito sábio. But neither of them have infiltrated every corner of the earth with hope and joy like Christ has through salvation. Mas nenhum deles se infiltrou em todo o mundo, esperança e alegria, como Cristo fez. All the nations of the earth have been blessed through Christ, who is God made flesh. Todas as nações do mundo foram abençoadas por meio de Cristo, que é Deus encarnado. And thousands of years before Christ came, this promise to Abraham was foretelling of who Christ would be. E milhares de anos antes de Jesus vir, a promessa de Deus para Abraão foi uma descrição de quem Jesus seria. And while in Israel they're still waiting for the Messiah came in Christ. Mas mesmo enquanto Israel ainda está aguardando o Messias veio em Cristo. Christ fulfilled the promise to Abraham. Cristo cumpriu a promessa que foi feita a Abraão. But not only did he fulfill the promise to Abraham, he fulfilled the promise to David. Mas ele não só cumpriu a promessa a Abraão, mas ele também foi o cumprimento da promessa feita a Davi. As I mentioned, it's interesting that the writer places David before Abraham. Como eu mencionei, é interessante que o autor coloca Davi antes de Abraão. The commentator Adam Clarke said he believed that it was for this reason. E o comentarista bíblico Adam Clarke, ele acredita que foi por essa razão. Just read that. A razão parece ser essa, que Davi não foi apenas o mais destacado dos antecessores do nosso Senhor, mas também rei e profeta. E por causa dessa promessa, que primeiro foi dada a Abraão e depois, através das sucessivas gerações, confirmadas para o povo judeu, é que, por fim, determinava e restringia essa promessa à família de Davi. So while the promise of the Messiah coming through Abraham left it very broad, Mas então, por mais que no começo a promessa dada por Deus a Abraão, ela era ampla para todos os povos. in the promise to David that one day there would be one who sat on his throne for all eternity, it was brought very narrow. Aquela promessa que foi geral, ela agora começa a se tornar específica e através de Cristo. And I kind of think of it this way, it's kind of like narrowing down into a runway. É como se ele estivesse finalmente acertando um caminho, fechando aquela promessa que era muito ampla em uma única direção. When you're up in the air in an airplane and you're coming down to the landing field, all you see is the big field. Quando você está num avião lá em cima, tudo que você vê é simplesmente um grande campo. That's the promise to Abraham. Essa era a promessa para Abraão. But as you get closer to the landing, it narrows and you better land on the path. E aí, conforme você chega perto da terra, você vê que isso se torna mais específico e você precisa aterrissar na pista de aterrissagem. And it was the narrowing of the coming of the Messiah, the narrowing of who it could be in the promise to David. E na promessa de Davi, o que Deus estava fazendo era tornando algo mais específico e afunilando aquela visão no que seria essa pista de aterrissagem, no que seria o caminho através de Cristo. That promise to David is in 2 Samuel 7:12 through 16. A promessa para Davi está lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 12 e 16, que diz o seguinte: quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. If you read this text quickly and without deep thought, you see a picture of Solomon. Se você ler esse texto muito rápido, sem se aprofundar na reflexão, você vai ver aqui uma descrição de Salomão.
But if you read it carefully, you see a promise of Christ within the image of Solomon. Mas se você se aprofundar um pouco mais, você vai ver uma promessa de Cristo dentro ali da imagem que é feita de Salomão. The promise of God to David was that one would be raised up from his offspring. A promessa de Deus a Davi é que alguém seria levantado no meio da sua geração, da sua descendência. Christ came through the lineage of David. Jesus veio da linhagem de Davi. We see that it was a promise to build the temple, which Solomon built literally, but Christ has now built the temple in you and I. E nós vemos a promessa, por exemplo, da construção do templo, a qual Salomão fez de maneira literal, construindo o templo, e Cristo vem e ele constrói um templo em mim e em você. The promise is that God will be his father. A promessa de que Deus seria o seu pai. With Solomon, it was a picture that he would guide him, but with Christ, it is literal. Em Salomão, essa imagem de paternidade era no sentido de que Deus o guiaria, mas em Cristo essa imagem é literal. In the second half of verse 14, we see that it says that he will be corrected, and while Christ did not commit iniquity, he took upon himself the iniquity of all men and was marked by the rod when he went to the cross for our sins. E se nós olhamos para a segunda metade do capítulo 14, nós vemos que a promessa de Deus é que caso seu descendente errasse, ele então seria castigado com varas, mas nós vemos que Cristo jamais cometeu nenhum pecado, mas ele tomou sobre si toda a iniquidade da humanidade e ele foi castigado em nosso lugar, e ele sentiu em nosso lugar o peso da vara de açoite. And in verse 16, we see the promise that his throne will be established forever. And we see in Luke 1:32 and 33 that Christ fills David's throne forever. E nós vemos no final do versículo 16 dizendo que o seu reino seria estabelecido, o seu trono seria estabelecido para sempre. E nós vemos em Lucas 1, 32 e 33 que Jesus, ele é aquele que vem e confirma e preenche essa posição como trono de Davi. The promise to Abraham was very broad, as I mentioned, but in David it became narrowed. A promessa dada a Abraão, ela era geral, ela era genérica, mas quando chega em Jesus ela se torna específica. Quando chega a Davi, a promessa de Davi é específica. And in Christ we should have joy, not just because he has been a blessing to all people, including us, but that because he sits on the throne of David today. E Cristo precisa trazer alegria ao nosso coração, essa verdade precisa trazer alegria ao nosso coração, não só porque nós somos abençoados por meio de Jesus, mas porque Ele senta no trono de Davi hoje. And it's so easy in our world that's chaotic and stressful and there's horrible things happening to look at it and say, someday my king will rule. E é tão fácil a gente olhar para as situações ao nosso redor e para o mundo como estão acontecendo tantas situações difíceis e pensar, tudo bem, um dia o meu rei, Jesus, virá e estabelecerá o seu reino. The Christian has joy because my king rules now. Mas o cristão tem alegria porque ele sabe que o seu rei reina hoje. He sits on the throne of David. Ele se senta no trono de Davi. We see that in the text here. Nós vemos no texto aqui. We see not only that he fulfills the promise to Abraham and the promise to David, but in the virgin birth, the chain of inherited depravity is broken. E nós vemos também, ele não só cumpre as promessas a Abraão e a Davi, mas também nós vemos que no nascimento virginal, o domínio do pecado, aquela cadeia de pecado literal, ela é quebrada. This brings joy for a few different reasons. Isso traz alegria por alguns motivos diferentes. In verse 23, again it says, "Behold, the virgin shall conceive and bear and have a son, and they shall call his name Emmanuel." E nós vemos, por exemplo, no verso 33 de que então a virgem conceberá e dará luz a um filho, seu nome será chamado Emanuel. Why is the virgin birth so important? Por que o nascimento virginal é tão importante? Let's talk about it for just a moment. I have 4 children. Vamos conversar sobre isso por alguns momentos. Eu tenho 4 filhos. And I didn't have to teach any of my children to disobey or say no or hit their siblings. E eu não precisei ensinar nenhum dos meus filhos para desobedecer ou dizer não ou bater nos seus irmãos. And why is that? I'm gonna burst all the father's bubbles for a second. E por que isso vai acontecer? Agora eu vou pegar no pé dos pais um pouquinho. My kids have a carnal nature because of me. Os meus filhos têm uma natureza carnal por minha causa. My wife has a carnal nature not because of her mother but because of her father. Minha esposa tem uma natureza carnal não por conta de sua mãe, mas por conta de seu pai.
Now, my wife has a carnal nature just like every other woman who's ever lived. Minha esposa tem uma natureza carnal como qualquer outra mulher que já existiu e que já viveu. But Scripture tells us in Romans chapter 5 that the seed of sin travels through the seed of man. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 5 de que a herança do pecado ela vem através da semente do homem. And that's an important part of our theology, and I know I'm getting a little theological here. Isso é uma parte importante da teologia. Eu sei que eu estou ficando um pouquinho teológico agora aqui. But it's important because the virgin birth, it not having the seed of man, made it so Christ did not inherit sin. E isso é tão importante, eu estou entrando nesse detalhe porque o fato de Jesus não ter essa herança do homem faz com que ele não tenha essa herança do pecado. Romans 5, 12 and 18 say this. Romanos 5, 12 e 18 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Versículo 18: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. It broke the descent of inherited depravity, which is important, because if Jesus had sin, then he can't pay the penalty for mine. E é tão importante saber que essa herança do pecado, essa transmissão hereditária do pecado da depravação do pecado foi quebrada, porque se Jesus tivesse pecado, ele não poderia ter pago o preço pelo meu pecado. And as Matthew breaks down these genealogies and is helping us understand who Jesus is, he's helping us understand that he didn't inherit what you and I did in sin and the fall. E Mateus deixa claro toda essa genealogia porque ele está mostrando, está querendo dizer que Jesus não herdou essa depravação como eu e você herdamos. Which sets the stage for the fourth thing we're going to learn today. O que prepara o caminho para o quarto ponto que nós vamos aprender hoje. Matthew chapter 1, as he gives this evidence for the messianic position of Christ, he helps us understand the redemptive work of the Messiah as it is revealed. E conforme Mateus descreve a herança redentiva de Jesus, o papel redentivo de Jesus, ele nos mostra um pouco a respeito de quem Jesus é. In verse 21 it says, "She will bear a son, and she shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." E no versículo 21 do capítulo 1 ele diz: ele dará luz a um filho e você porá nele, ela dará luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Christ did not come to sit on an earthly throne in a building made of stone. Jesus não veio para se sentar num trono feito por mãos humanas, num prédio feito de pedras. And the Jewish people who were occupied by Rome, E o povo judeu que estava sendo ocupado por Roma, they were looking for a militant Messiah. eles estavam procurando um Messias militar. They wanted a Messiah who would come in and overthrow the Romans and rule on David's throne for a short period of time. Eles estavam esperando um Messias que iria derrotar os romanos, mandar os romanos embora e se sentaria no trono de Davi por um período curto de tempo. But what Christ had in mind was far more wonderful and beautiful and joyful than anything they could have imagined. Mas o que Jesus tinha em mente era muito mais belo e maravilhoso do que eles jamais poderiam imaginar. When I read this story and then I understand the gospel as it proceeds, Conforme eu leio essa história e eu entendo o evangelho conforme ele segue, it makes me think of a story that my Uncle Ray used to share. me lembra de uma história que o meu tio Ray costumava compartilhar. He grew up in Indiana. It was very cold. Ele cresceu em Indiana, era muito frio. And every Christmas, he knew what his grandmother was going to get him. E em todo Natal ele sabia o que a sua avó ia dar para ele. He wanted toys, he wanted different things that young teenage boys want, or children want, but his grandmother was going to get him a winter coat. Ele queria brinquedos, ele queria tantas outras coisas que uma criança ou adolescente iria querer na sua idade, mas ele sabia que todo Natal a sua avó ia dar um casaco de frio para ele. And he never, ever, ever wanted it until it was snowing and he went outside. E ele nunca queria isso, ele não queria saber disso até que começava a nevar e começava a esfriar do lado de fora. And then that winter coat was a beautiful thing. Então aquele casaco ele era algo maravilhoso. And Jesus,
He came and was born of a virgin, didn't have sin so that he could pay the penalty for our sin. Então Jesus vem, nasce de uma virgem e ele não peca para que ele pudesse tomar sobre si o castigo pelo nosso pecado. And while the Jewish people wanted a flashy new toy, Christ wanted to give them what they needed, not what they wanted. E enquanto os judeus queriam um brinquedo novo, bonito, brilhante, chamasse a atenção, Jesus estava lá para dar a eles aquilo que eles realmente necessitavam. And as we're coming in this Christmas season, we have joy because Christ has provided everything we need. E conforme nós chegamos nessa temporada de Natal, nós temos alegria porque nós sabemos que Jesus nos deu tudo aquilo que nós realmente precisamos. This is why we can have joy. É por isso que nós podemos ter alegria. He didn't come to conquer Rome, he came to conquer sin. Ele não veio para conquistar Roma, ele veio para conquistar o pecado. He came to save mankind from the single thing that has plagued every person since Adam. Ele veio para salvar a humanidade da única coisa que tem atingido e afligido a humanidade, toda a humanidade, cada pessoa desde Adão. The redemptive work of Christ is a beautiful reality. But in the genealogies of Christ, we also see the scope of those who he came to save. O trabalho redentivo de Jesus é algo maravilhoso, mas também na sua genealogia nós podemos ver a abrangência das pessoas às quais ele veio salvar. The inclusion of 5 women in Jesus' genealogy is unusual since descent was usually traced through men as the head of the household. A inclusão de 5 mulheres na descrição da genealogia de Jesus não era comum, porque era o usual na época era traçar as genealogias através dos homens, através dos pais das famílias. And while we can certainly see the brokenness of mankind through the men in the lineage, E conforme nós podemos ver claramente a situação de corrupção da humanidade através dos homens que são listados aqui na genealogia de Jesus, I believe we can draw out these 5 women and we can see the scope of the people who Jesus came to redeem. eu creio que nós podemos destacar essas 5 mulheres e encontrar nelas a abrangência e o escopo das pessoas que Jesus veio para resgatar. The first we see is Ruth. A primeira que nós vemos é Ruth. We all know the story of Ruth. It's one of the favorites that young my daughter's already excited about it. She's like, "Oh yeah, there's a woman in the Bible that I get to read about that did something cool." Ruth é a primeira, é uma das histórias que nós sempre compartilhamos, e a minha filha já viu ali, já ficou animada em ouvir falar a respeito de Ruth, é uma das histórias que nós compartilhamos sobre as mulheres na Bíblia. But Ruth, according to the understanding of the Jews, was a Gentile, and Jesus, the Messiah, not Jesus, but the Messiah that they believed would be coming, wasn't coming for the Gentiles. E a primeira coisa é que Ruth, ela era uma mulher gentia, ela não fazia parte do povo de Israel. E no entendimento dos judeus, o Messias viria só para ele, não para os outros povos, só para os judeus, não para os outros povos. As we read in the book of Ruth, we see she was a Gentile woman that married a Jew. E conforme nós vemos no livro de Ruth, nós vemos ela que era uma mulher gentia, não fazia parte do povo de Israel, e ela se casa com um judeu. And she came and came back to Israel and then married and through her line came Christ. E nós vemos que ela vem, então ela se torna parte do povo de Israel e através da sua descendência nasce o Messias, nasce Cristo. In Ruth, we see that Jesus, while the Jews understood the Messiah only coming for them, Jesus didn't come only for the Jews. Ainda que os judeus acreditavam que o Messias viria somente para ele, em Cristo nós vemos que o Messias não veio só para os judeus. Jesus didn't come only for the men. Jesus não veio apenas para os homens. Jesus came for all people. Jesus veio para todas as pessoas. Secondly, we see Tamar. Segundo, nós vemos Tamar. In Genesis 38, we see Tamar's story. Em Gênesis 38, nós vemos a história de Tamar. In our family devotions, we've been studying through the book of Genesis. Nos nossos devocionais familiares, nós temos estudado o livro de Gênesis. And Genesis 38 is one of those stories that our kids look at me and go, "What?" E Gênesis 38 é uma das histórias que os nossos filhos olham para mim e falam: "O que aconteceu aqui?" It's a pretty wild story. É uma história bem complicada. We see that she married Judah's son who was wicked and died. Nós vemos que ela se casou com o filho de Judá, que ele era mau e então morreu.
After he died without children, she then deceived her father-in-law because he wouldn't make one of his other sons marry her. E depois disso, ela então engana o seu sogro porque ele não queria dar outro dos seus filhos em casamento a ela. So she pretends to be a prostitute and sleeps with her father-in-law so that she could bear children. Então ela se fantasia de uma prostituta, ela se veste como se fosse uma prostituta e ela tem relações com o seu sogro para que então ela pudesse ter filhos e então seguir com uma linhagem. How do you explain that to your 5-year-old daughter in family devotions? Como é que você explica isso para sua filha de 5 anos de idade nos seus devocionais em casa? That's kind of challenging to work through. Isso é bem difícil de trabalhar. It's not a perfect story. It's not a pretty story. Não é uma But história it's a real perfeita. story. Não é uma história perfeita, não é uma história bonita, mas é uma história real. And it's a real story about an individual who Christ came through her line. Mas é uma história a respeito de uma pessoa real, através da qual Jesus vem de sua descendência. And while you study through Jewish genealogies, most genealogies would leave her out intentionally because you don't want anyone to know she's in the line. E conforme muitos judeus deixam a história de Tamar fora, deixam Tamar fora da genealogia, porque você não gostaria de ver Tamar na sua genealogia. But Matthew intentionally puts her in because Christ came for those stories that are messy. Mas Mateus inclui So those Tamar na stories, genealogia para quê? Desculpa. Para que nós saibamos que Jesus veio para aqueles que também têm histórias complicadas. he came for those individuals who have lived a life that it looks too messed up, but Christ came to redeem what is messy and make it beautiful. Mas ela está incluída ali porque para mostrar que Jesus veio até para aquelas pessoas que pensam que a sua história já está estragada demais ou é complicada demais, mas Jesus veio para transformar histórias complicadas em algo belo. We see the same thing with Rahab. Nós vemos o mesmo com Raabe. Rahab was a Gentile. She was a prostitute, and she lived in Jericho, which the Jews were coming to conquer. Raabe era também uma mulher de um povo gentil, que não era judeu. Ela era prostituta e ela vivia em Jericó, uma cidade que estava para ser conquistada pelos judeus. And as she was moving through this process, she deceived people in order to protect the Jewish guards so that she could be saved. E conforme ela estava nesse processo, ela engana outras pessoas para proteger os espias judeus, para que ela então também pudesse ser salva. And what she didn't realize is that in her salvation through the people of Israel, she became an instrument of God to be a salvation to all people through her lineage Christ. E o que ela não sabia é que conforme ela se movia para ajudar o povo de Israel e no seu momento para mesmo salvar a si e a sua família, ela se tornou um instrumento de Deus na linhagem de Cristo para que houvesse salvação para toda a humanidade. And again, in contrast to most genealogies, Matthew intentionally includes her to show a picture of this is who Christ came to save. E enquanto em outras genealogias ela ficaria de fora, Mateus a inclui para mostrar uma imagem clara de que é para estes a quem Jesus veio salvar. We see Bathsheba, who had an affair with King David while her husband was at war. Nós vemos Batseba, qual participou de adultério junto com o rei Davi, enquanto seu marido estava em guerra. We see these 4 women who have questionable past, questionable stories. We see all these men mentioned who have questionable character. Nós vemos essas 4 mulheres, então, que tinham histórias questionáveis e condutas questionáveis. Nós vemos todos os homens na genealogia que tiveram também caráteres questionáveis. But then we also see Mary. Mas nós também vemos Maria. Mary, who is a virgin. Maria, que era virgem. Mary, who has found favor in the eyes of God. Maria, que encontrou favor aos olhos de Deus. Mary, who, as we read the picture of her in Scripture, is righteous. Maria, conforme nós vemos a descrição dela nas Escrituras, ela era justa, Who has been set apart for God's purposes. que havia sido separada para os propósitos de Deus. And while we see through all these different names and through these 4 other women and through all the men, we see the wickedness and all these terrible things. In Mary, we also see the scope of the people Christ came to redeem.
E conforme nós vemos toda a maldade, toda a corrupção na genealogia, conforme nós vimos, e as histórias complicadas dessas pessoas, em Maria nós também vemos a abrangência das pessoas às quais Jesus veio salvar. We see that in Bathsheba and in Rahab and in these others that Christ came to save the worst of the worst. But in Mary we see that even those who seem squeaky clean need a Savior. E nós vemos nas histórias como de Tamar, de Raabe, de Batseba, nós vemos pessoas que tinham histórias complicadas e que precisavam de um Salvador e que cometeram atos ruins. Nós vemos que precisam de um Salvador, mas em Maria nós também vemos aquelas pessoas que aparentemente são boas, que aparentemente têm uma boa conduta e um bom caráter, que elas também precisam de um Salvador. And the reason why this is the case is the same reason that why Christ was born of a virgin. E a razão para a qual é que isso acontece é a mesma razão pela qual Jesus nasceu de uma virgem. Because Scripture tells us that every single one of us has sinned and fallen short of the glory of God, no matter how well behaved you are. Porque as Escrituras nos dizem que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, não importa o quão bem comportado você seja. Christ came to save the worst and the best. Jesus veio para salvar os piores e os melhores. Because he's the only one who's sinless. Porque ele é o único sem pecado. This lineage is comprised of men and women, adulterers, prostitutes, heroes, and Gentiles. And Jesus will be the Savior of them all. Essa história é composta por homens, mulheres, idólatras, aqueles que se envolveram em prostituição e que cometeram crimes, mas Jesus veio para salvar todos. So the question is, why can we be joyful this Christmas? E a pergunta é, então, por que nós podemos nos alegrar nesse Natal? I believe this is the reason why. The King who will rule for all eternity, who has and will continue to bless all people through his sinless sacrifice, which redeemed to himself his people, has come. Eu creio que o motivo é o rei que irá reinar por toda a eternidade, que já tem abençoado e continuará a abençoar todo o seu povo através do seu sacrifício sem pecado, que redimiu para si o seu povo, já veio. And while through David the path of the coming of the Messiah was narrowed, in the coming of Christ, the path to God has been opened wide, and it doesn't matter what you've done, he came to redeem you. E assim como através de até Davi o caminho para a vinda do Messias, ele foi afunilado, na vinda de Jesus, o caminho para Deus foi aberto para todos, e não importa o que você fez, ele veio para redimir você. And the reason why we're planting a church in Titusville, Florida, and why you are supporting us is because of this reality. E o motivo pelo qual nós estamos plantando uma igreja em Titusville, na Flórida, e pelo qual vocês estão nos apoiando nesse projeto é esse aqui. The reason why we're planting the Way Church is because Jesus is the way. O motivo pelo qual nós estamos plantando a igreja The Way é porque Jesus é o caminho. And as you are partnering with us in this church plant, what you're helping to do even this Christmas season is spread the joy of Christ through the truth. E conforme nós trabalhamos na plantação dessa igreja, quando você nos apoia na plantação dessa igreja, o que você está fazendo é apoiar o anúncio, mesmo nessa temporada de Natal, de que Cristo é o Senhor, de que Cristo é o Salvador. And so as you partner with us, we want you to understand this as well, though. I want you to understand this. You can live out these things joyfully in your life. E conforme você se junta a nós nesse projeto, o que nós queremos dizer é que você pode viver estas coisas com alegria na tua vida. This Christmas, as you are going through all the festivities and all the family gatherings, understand that Jesus sits on the throne now. Nesse Natal, conforme você atravessa todas as festividades, vive todos os momentos de festividade com a sua família, em tudo que você for fazer, entenda que Jesus se assenta no trono hoje. Jesus is the Messiah who came to save you. Jesus é o Messias que veio para te salvar. And no matter what you've done in your life, in your past, Christ came for you. E não importa o que você tenha feito na sua vida ou no seu passado, Jesus veio por você. And that is a reason to be joyful. Amen? E essa é uma razão para nos alegrarmos, amém? Amen. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, thank you so much for your faithfulness. Pai Celestial, nós te agradecemos tanto pela sua fidelidade. Lord Jesus, I thank you that you came. Jesus, eu te agradeço porque o Senhor veio.
Lord, I thank you that through your coming you have provided joy to your people. Senhor, eu te agradeço porque pela sua vinda o Senhor proveu a alegria para o seu povo. Jesus, I thank you that you have fulfilled the promise to David and to Abraham. Jesus, eu te agradeço porque o Senhor cumpriu a promessa feita a Davi e a promessa feita a Abraão. I thank you that you rule today. Eu te agradeço porque o Senhor reina hoje. And Lord, I thank you that you came for me no matter what I had done, because you came to redeem the worst. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor veio para morrer por mim. Não importa o que eu tenha feito, porque o Senhor veio para redimir o pior. And as I've turned to you for salvation, and as each one of us have, you have redeemed us by your grace. E conforme nós nos voltamos para o Senhor, para a salvação, o Senhor nos redimiu pela sua graça. And so, Lord, this Christmas, as we celebrate your coming, we pray, Lord, that we will not just celebrate when you came, but we will anticipate your coming again. E Senhor, conforme nesse Natal nós celebramos a tua vinda, nós não vamos celebrar somente a tua vinda, mas nós vamos com alegria aguardar a tua segunda vinda, a tua volta. That we will joyfully understand that one day you will crush all evil forever. E nós nos alegramos sabendo que um dia o Senhor irá esmagar todo o mal de uma vez por todas. And that because of this, E por causa we can be disso, thankful and joyful this Christmas. nós podemos nos alegrar e ser gratos nesse Natal. In your name we pray. No teu nome nós oramos. Amen. Amém. Amen.